Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:13. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 28 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Vamos aos destaques dessa segunda. CBF sorteia hoje os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Quase 3.000 jovens fizeram título de eleitor entre os dias 14 e 18 de março em Goiás. Bolsonaro não confirma a pré-candidatura de Vitor Hugo, que adia filiação ao PL. Prefeitos do PSDB anunciam apoio à reeleição de Ronaldo Caiado. Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a 110 milhões de reais. Preços de remédios devem subir a partir dessa semana. Dinheiro esquecido, o Banco Central abre nova repescagem de saques dos valores a receber. José Eliton deve se filiar ao PSB e busca unir campo progressista em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma excelente tarde de segunda-feira para você. Bem-vindos à edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. O Tribunal Superior Eleitoral informou que entre os dias 14 e 18 de março foram emitidos 96.425 novos títulos de eleitor em todo o Brasil e no exterior para jovens entre 15 e 18 anos de idade. A maior procura se deu por parte do público feminino, com 52.561 solicitações, enquanto 43.864 buscaram a emissão do título de eleitor. O estado com o maior número de emissões foi São Paulo, com 18.186, seguido por Minas Gerais, com 9.050 e Bahia, com 7.083 novos títulos. Goiás emitiu 2.947 títulos de eleitor e ficou em 12º lugar. Os jovens da Liana estão regularizando a sua situação eleitoral para poderem votar nas eleições deste ano. O prazo para a emissão do documento vai até o dia 4 de maio e o procedimento pode ser feito inteiramente de maneira online. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.466 da Mega Sena, realizado na noite desse sábado no Espaço Loterias Caixa. E o prêmio acumulou. Confira as dezenas sorteadas: 2, 3, 13, 20, 53 e 54. Aqui na TV 156 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 42.402. Já a quadra teve 10.583 apostas ganhadoras. Cada uma levou para casa R$ 892,90. O próximo concurso será na quarta-feira, dia 30, e o prêmio estimado é de 110 milhões de reais. E apesar da expectativa do deputado federal Vitor Hugo, o presidente Jair Bolsonaro não bateu o martelo sobre o seu nome para a disputa ao governo de Goiás, o que o levou a adiar a filiação ao PL. O deputado havia informado que ocorreria o anúncio de sua pré-candidatura em evento nacional do partido na manhã de ontem, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, o que não ocorreu. Bolsonaro está sendo pressionado pelos comandos nacional e local do partido a apoiarem o nome do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, para o governo. Na manhã de hoje, Vitor Hugo e o comando do PL terão uma conversa com o presidente para tentar consenso sobre a candidatura. E apesar da indefinição, o deputado postou uma foto do local do evento ao lado do presidente Bolsonaro e do ex-senador Wilder Moraes, cotado para ser candidato ao Senado na possível chapa parlamentar. Como o evento teve o tom de lançamento de pré-candidatura à reeleição do presidente e também de citações a palanques regionais, Vitor Hugo vinha afirmando desde o início da semana passada que o seu nome seria confirmado por Bolsonaro na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. Segundo ele, o próprio presidente havia feito o convite para ele participar do encontro com filiação e anúncio. E os prefeitos Vando Vitor Alves e Mário Macaco, ambos do PSDB, declararam apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado nesse sábado. O anúncio ocorreu durante o primeiro encontro regional do União Brasil e de partidos aliados em Jaraguá. O apoio de Vando Vitor Daliana é especialmente emblemático. Além de pertencer ao Ninho Tucano, ele é prefeito da cidade de origem do ex-governador Marconi Perillo. A adesão do prefeito de Palmeiras de Goiás não foi a única durante o ato político em Jaraguá.
De Itapaci, Mário Macaco também confirmou que vai estar ao lado de Caiado nas eleições de outubro. O prefeito também tem longo histórico de caminhada política ao lado do ex-governador. Jornal do Meio-Dia. 12:18 e agora o boletim da PRF das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Neste final de semana, a PRF registrou 15 acidentes que deixaram 18 pessoas feridas e 2 mortes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Mais de 1.200 motoristas foram autuados exatamente por direção perigosa. Dentre eles, nós tivemos 74 condutores reprovados no teste de alcoolemia. Além disso, 49 flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam cinto de segurança e 70 por ultrapassagens proibidas. Final de semana com muitas prisões, principalmente por conta do tráfico de drogas. Quase meia tonelada apreendida na região de Rio Verde, BR-452, em um caminhão. De acordo com o motorista, ele ganharia R$70 mil para fazer o transporte do entorpecente. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. Voltando falando de esportes, com 32 clubes, o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil será hoje, às 15 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, vão ser 16 confrontos de ida e volta. Das fases iniciais do torneio, 20 classificados avançaram. Altos, Atlético Goianiense, Azuris, Brasiliense, Ceará, Ceilândia, Curitiba, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Goiás, Juazeirense, Juventude, Portuguesa, Santos, São Paulo, Tocantinópolis, Tombense, Vila Nova e Vitória. Nessa fase, 12 clubes vão estrear, 9 deles os representantes brasileiros na Copa Libertadores. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras. O Remo, campeão do Norte, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste e o Botafogo, campeão da Série B, também entram nessa fase. Os potes do sorteio consideram o ranking de clubes da CBF. As equipes do pote 1 vão enfrentar as equipes do pote 2. Segundo o regulamento, se houver uma vitória para cada lado, o saldo de gols será o critério de desempate, sem gol qualificado fora de casa. E o Atlético Goianiense fez o dever de casa, venceu um desfalcado Goiás por 1-0 na tarde do último sábado e abriu vantagem na final do Campeonato Goiano. Marlon Freitas converteu o pênalti sofrido por Jorginho e fez o único gol do jogo de ida da decisão, disputado no estádio Antônio Ascioli, e que teve o zagueiro Reinaldo expulso no segundo tempo. O esmeraldino não contou com Nicolas, Elvis e Vinícius, que se lesionou logo no início da partida. A finalíssima do Goianão será no próximo sábado, às 4:30 na Serrinha, pois o Goiás fez campanha melhor ao longo do torneio e tem o direito de decidir em casa. Para ficar com a taça direto, o time esmeraldino terá de ganhar por 2 ou mais gols de diferença. Uma vitória simples força os pênaltis. E já o Atlético Goianiense terá a vantagem do empate para se sagrar campeão. Falando agora do agronegócio, os preços do milho no mercado internacional subiram muito quando os conflitos entre Rússia e Ucrânia começaram há pouco mais de um mês, puxados por uma antecipação de compras de todos os sementes mundiais, em uma onda onde todos saíram comprando, inclusive aqui no Brasil. Na visão de Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, o que aconteceu agora é ainda haver demandas deixadas pela Ucrânia, mas esse ímpeto inicial passou. Além disso, o produtor brasileiro que estava colhendo a safra de verão precisou vender alguns volumes e o dólar caiu em uma velocidade alta e inesperada. Assim, as cotações que superavam R$110 por saca recuaram para algo em torno dos R$90 por saca, mas ainda se mantendo em patamares positivos e rentáveis para as vendas dos produtores nacionais. Daqui para frente, o analista enxerga mais volatilidade no radar do mercado e recomenda aos produtores ficarem atentos à divulgação dessa semana do Departamento Americano, com a área que será cultivada nos Estados Unidos e ao desenvolvimento da safrinha brasileira. A partir do segundo semestre, o mercado deve mudar de cenário e passar a acompanhar a oferta proveniente da segunda safra, estimada hoje entre 85 e 93 bilhões de toneladas, e na paridade de exportação, já que vai haver excedentes para vendas externas. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom
dia. Eu vi o deputado Daniel Silveira, que já esteve preso, que foi preso em casa às 11 da noite, embora no artigo 5º da Constituição esteja escrito que a casa é o asilo inviolável, né? A menos que esteja em flagrante delito, né? Foi considerado um flagrante continuado, assim, pelo fato de ele falar na rede social, né? Essas coisas incríveis que a gente tem visto hoje em dia. E ele reclamou do não cumprimento da Constituição por parte de ministro do Supremo. Ele tem uma linguagem muito dura, né? Eu não estou dizendo que concordo com a linguagem dele, mas eu estou dizendo que a gente tem que defender a Constituição, senão estamos perdidos. Senão não tem nada para nos defender. E a Constituição diz no artigo 53 que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Ele perguntou na tribuna se não entendiam o que significava quaisquer, porque ele foi preso por suas opiniões, né? Opiniões reiteradamente ofensivas a um ministro do Supremo, no caso Alexandre de Moraes, né? Mas está garantido pela Constituição, sinto muito, né? Eu posso discordar do estilo, né? Mas está garantido. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que seguir a Constituição. Ipsis literis. Assim como está escrito. Ela é cidadã, ela é muito clara. Então, depois dessa fala dele na tribuna, na semana que passou, a subprocuradora Lindora Araújo oficiou para o Supremo que ele tem que voltar a usar a tornozeleira eletrônica como um aviso, senão vai ser preso de novo e não pode sair de Petrópolis nem de Brasília, só pode frequentar as duas cidades. Ele mora em Petrópolis. Ela chegou a escrever que ele tenta abolir a democracia. Aí, meu Deus do céu, sem dúvida, um exagero, né? Com quê? Né? Abolir a democracia. Eu acho que a abolição da democracia pode se dar pouco a pouco quando não se respeita a Constituição. Aí não resta a menor dúvida, porque a Constituição é o cerne da democracia. Bom, vou falar em leis também. Pobre do Tribunal Superior Eleitoral neste ano. Vai ser uma loucura, porque fazem leis que o tribunal tem que aplicar, leis casuísticas. A cada eleição tem uma lei especial para aquela eleição. Está lá escrito na lei, não pode fazer propaganda eleitoral antes de 15 de agosto. Veja só, neste ano eleitoral não pode fazer propaganda eleitoral antes de 15 de agosto. Aí, com base nisso, o Partido Liberal reclamou que na sexta-feira um festival lá em São Paulo mostrou a bandeira do Lula, falou mal de Bolsonaro, etc. E aí um juiz do TSE, que é do Superior Tribunal de Justiça, deu uma multa de 50 mil por vez que isso seja descumprido e tal. O que é propaganda eleitoral? Segundo os juristas, é pedir voto para um candidato e recomendar que não se vote em outro candidato. Qualquer dessas duas opções é propaganda eleitoral. E o resto não é. Fazer apologia de pessoas, fazer apologia de candidatos, fazer apologia de ideias, de doutrinas, mas é um negócio muito subjetivo. Muito, muito subjetivo. Por exemplo, o ex-presidente Lula, que é candidato, foi a Niterói comemorar o centenário do Partido Comunista. E foram lá com ele os comunistas todos, o pessoal a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann estava lá, o ex-ministro Aloysio Mercadante, o Lindbergh Faria, o Marcelo Freixo, a Manuela Dávila, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, né, do Partido Socialista, estavam comemorando, chamava-se Festival Vermelho, né, e Lula fazendo discurso, falando mal do adversário, falando bem do governo dele, né, enfim. Ao mesmo tempo em que domingo teve um evento no Centro de Convenções de Brasília de filiação de apoiadores de Bolsonaro que vão ser candidatos. Também houve discurso de Bolsonaro. Bolsonaro disse que não é a luta entre a esquerda e a direita, mas a luta entre o bem e o mal,
né? E estavam lá os que vão ser candidatos, o governo da Bahia, o João Roma, do governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, o Senado de Pernambuco, o Gilson Machado, a deputado por São Paulo, o ministro Astronauta. Então ministros do governo estavam lá, não estava o provável vice de Bolsonaro, General Braga Neto, ministro da Defesa, não foi para evitar enquadramento na lei, né? Então são manifestações políticas e eleitorais, né? A lei quer restringir o que está liberado pela Constituição. A Constituição fala em livre manifestação do pensamento, das ideias, da expressão, né? Sem censura. E a lei tenta censurar. Esse é um problema sério que a gente vai ter esse ano, e o Tribunal Superior Eleitoral mais ainda, porque é o tribunal da apelação, sempre dos contrários que vão apelar contra os seus adversários. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:30, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, início de semana. Preços de remédios devem subir a partir desta semana. Dinheiro esquecido, o Banco Central abre nova repescagem de saques dos valores a receber. José Ellington deve se filiar ao PSB e busca unir campo progressista em Goiás. Os detalhes você vai saber já, logo após o intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:32, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E os preços dos medicamentos devem ficar mais caros a partir do fim dessa semana. Dia 1º de abril é quando entra em vigor usualmente a autorização para reajuste de remédios pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O percentual autorizado para o reajuste deve ser divulgado nos próximos dias. Uma análise do CIT, no entanto, aponta que a alta deve ficar em torno de 10%, próxima à inflação registrada no ano passado de 10,06%. No ano passado, Daliano, o reajuste autorizado foi de até 10,08% para os medicamentos, ante uma inflação de 4,52% no ano anterior. Por meio do CEMED, órgão vinculado à Anvisa, o governo controla o reajuste de preços de medicamentos periodicamente, estabelecendo um aumento máximo que esses produtos podem atingir no mercado brasileiro. E o Banco Central dá início hoje a mais uma repescagem para os saques da primeira fase de recursos esquecidos por brasileiros nos bancos pelo sistema Valores a Receber. Essa repescagem é dos valores da primeira fase do programa. Mais valores serão liberados na segunda fase, que começa no dia 2 de maio. A partir desta segunda, podem consultar os valores e pedir os resgates os clientes nascidos até 1947. Nos próximos dias, o recurso será liberado para os demais grupos. O novo calendário foi divulgado pelo Banco Central no último fim de semana. Antes, a previsão era de que a segunda repescagem abrisse nesta segunda-feira para todos os grupos que perderam a data e a primeira repescagem para consultar e pedir o saque. Agora, isso será feito de forma escalonada, que segue a data de nascimento para pessoas físicas e a data de criação no caso de empresas. Os clientes terão o dia todo para fazer o pedido. Não será necessário seguir um turno de horas como vinha acontecendo até então. O sistema ficará disponível até 16 de abril. E aqui em Goiás, o presidente licenciado do PSDB e ex-governador José Ellington foi convidado por Geraldo Alckmin a se filiar no PSB, sigla a qual o paulista se uniu no dia 23 a fim de ser vice na chapa do ex-presidente Lula. Eles já haviam falado sobre a possibilidade ainda em 2021, mas o convite foi formalizado na semana passada, durante uma conversa em São Paulo. O presidente do PSB goiano, Elias Vaz, foi consultado sobre o assunto pelo presidente nacional, Carlos Siqueira.
e não apenas concordou, como ligou para Eliton e reforçou o convite. Perguntado se há possibilidade de candidatura, Vaz diz que, como ex-governador, Eliton tem condições de ser candidato a qualquer coisa, mas conta que conversa nesse sentido ainda não foi aprofundada. José Eliton afirma que, se aceitar, vai trabalhar pela construção de uma frente ampla do campo progressista em Goiás, visando aliança, por exemplo, com o PT e PSDB, sigla com a qual tem raízes de centro-esquerda. Jornal do Meio-Dia. E o número de presos que trabalham aumenta 80% nos últimos 3 anos aqui em Goiás. A matéria é com Pedro Henrique Rabelo. O governo de Ronaldo Caiado, desde 2019, apostou forte na ressocialização dentro das penitenciárias do estado. O aumento de homens e mulheres trabalhando foi de 80% durante esse período. Fomos às ruas para ouvir o que o povo acha dos presos trabalharem enquanto cumprem pena. Eu acho uma boa ideia. O preso tem que trabalhar para autossustentar. Com certeza tem que trabalhar, uai, porque senão o país não vai para frente, uai. Como a gente que é trabalhador aqui fora, por que não eles não trabalhar lá dentro? Aqui fora nós temos que trabalhar, lutar um duro danado. E olha que não é tanta dificuldade que nós enfrentamos e trabalhamos. Hoje são 4.862 custodiados que desempenham atividades laborais em Goiás. Um deles é esse homem que está aqui há 2 anos e meio. Não podemos identificá-lo, mas ele nos revelou que já aprendeu várias atividades nesse período. Que a gente aprende muita coisa, que a oportunidade que não teve lá fora, que fez muita coisa errada, aqui dentro é uma nova chance, né, pra gente reintegrar na socialização, já tendo uma profissão, um diploma. Hoje eles contam com parcerias com empresas goianas e nacionais. E antes do educando começar a trabalhar, ele passa por uma preparação e uma triagem. Ele é capacitado, né, faz o curso e vai trabalhar dentro dessas oficinas ou dentro de alguma empresa que está instalada aqui no sistema prisional. É ofertado para ele, no caso do preso do regime fechado, o salário, 3/4 do salário mínimo e a remissão. Então ele vai ter remido, né? A cada 3 dias de trabalho ele vai ter um dia remido na pena. Esses móveis foram descartados por secretarias do governo e agora estão aqui passando por uma reforma para voltarem a ser utilizados. E entre tantos itens que nós já acompanhamos nessa matéria, que são produzidos aqui no Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, aqui nas minhas mãos, ó, um carrinho e também um fogão, feito de pallet e também produzido aqui. Isso aqui foi doado para as crianças no Natal, cerca de 1.000 unidades, ainda sobraram essas que estão aqui atrás. O Moisés Santana é um policial, né, penal, está deixando agora o complexo aqui em Aparecida, está indo para Anápolis para uma outra missão, mas fica o aprendizado. O que você aprendeu nessa área do complexo nesse último ano, Moisés? Olha, o importante é que a gente consegue observar que a ressocialização, ela funciona de fato. O Estado trabalha de um formato que ele traz o reeducando para esse processo sem nenhum conhecimento, aplica um conhecimento para ele poder ter um futuro melhor e uma qualidade de vida melhor para sua família. O projeto apoiado pelo governo está dando tão certo que outras prefeituras, como a de Senador Canedo, já está usando essa mão de obra para poder realizar serviços na cidade. Ele tem monitorado todos os projetos, todos os convênios e a partir dessa monitoração, fazendo com que outros prefeitos também celebrem convênio com a DEGAP. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. 12:39, voltamos falando de esporte. Em jogo tenso e movimentado, o Fluminense perdeu para o Botafogo por 2-1, mas garantiu vaga na final do Campeonato Carioca. Agora enfrenta o Flamengo na decisão do Campeonato Estadual. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o gol ficou para os acréscimos da etapa inicial. Após receber passe de Chay, Edson deixou 2 zagueiros para trás e chutou forte para abrir o placar, colocando o Botafogo na frente do placar.
O jogo seguiu movimentado no segundo tempo, com os dois times buscando o gol. A vitória por 1 gol de diferença ainda dava classificação ao Fluminense pela melhor campanha na fase de grupos. E o fim da partida foi repleto de fortes emoções. Italiano, o Botafogo marcou o segundo gol aos 45 do segundo tempo para delírio da torcida do Fogão presente no estádio. Porém, nos o Fluminense marcou com cano e colocou água no chope dos botafoguenses. Agora, o tricolor carioca enfrenta o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. E tá quebrado o tabu, viu, Wesley? Após 22 anos, o São Paulo voltou a eliminar o Corinthians em mata-mata após vencer por 2-1 na tarde de ontem no Morumbi, pela semifinal do Paulista. O Wellington e Alisson marcaram para o clube do Morumbi, enquanto o Jô descontou pro Alvinegro. A decisão do Paulistão deste ano será disputada em 2 partidas nas casas de Palmeiras e São Paulo. O primeiro confronto está agendado para a próxima quarta-feira no estádio no Morumbi, às 21h35. A partida de volta ficou para o próximo domingo, 3 de abril, às 18h30, no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. O vencedor do placar agregado fica com a taça de campeão. E no caso de empate, o campeonato será decidido nos pênaltis. E no agronegócio, a semana começa com preços da soja em queda na Bolsa de Chicago. Por volta de 8h10 desta segunda-feira, os futuros da oleaginosa recuavam entre 12,5 e 15,75 pontos nos principais contratos, com maio sendo cotado a $16,94 e o julho $16,74 por bushel. O mercado devolve parte das altas registradas na semana anterior e espera por novas informações que possam fazer os preços voltarem a subir. Enquanto isso, no radar dos traders permanece um foco sobre a guerra, o comportamento da demanda e a espera pelos novos números que o Departamento de Agricultura americano sobre área de plantio para a safra 2021-22 a serem reportados agora no dia 31. Na próxima quinta-feira teremos o relatório trimestral de estoques e áreas de plantio, que poderá levar o mercado a fazer a tomada de lucros antecipadamente, já que os fundos estão muito bem comprados em commodities agrícolas, é o que explicou o diretor-geral do Grupo Laboro, Guinaldo Souza. E o Ministério da Saúde emitiu nota técnica no último dia 23 em que estabelece o incremento da segunda dose de reforço para as pessoas com 80 anos ou mais. A Secretaria de Saúde de Mineiros já está disponibilizando esse imunizante. Para ter acesso, é necessário que as pessoas idosas tenham sido imunizadas com a primeira dose de reforço em um intervalo de tempo igual ou superior a 4 meses. A pessoa deve procurar a UBS Romana Gonçalves para a complementação do esquema vacinal. A sala de vacina funciona de segunda a sexta-feira, nos horários de 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Além disso, não se esquecer de levar o cartão de vacina para registro da nova dose. A adequação do esquema vacinal é importante para o controle da Covid-19, em busca da retomada da normalidade. Jornal do Meio-Dia. 12h43 e atenção, você que prestou o vestibular na UEG, a universidade divulga o resultado preliminar e o desempenho individual dos participantes. Saiba como conferir a sua situação nessa matéria com Juliana Carnevale. O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, divulgou o resultado preliminar do vestibular 2022/1 e o desempenho individual dos participantes. O resultado preliminar pode ser conferido no site ueg.br. No dia 1º de abril será divulgado o resultado final do processo seletivo. Foram oferecidas 3.750 vagas distribuídas em 32 cursos. 50% das vagas são para o Sistema Universal e os outros 50% são destinados ao sistema de cotas, que é dividido da seguinte forma: 25% para alunos da rede pública de educação básica, 20% para candidatos negros e 5% para vestibulandos indígenas ou estudantes com deficiência. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12h44, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira e já vamos destacar para você. Ministério da Saúde passa a recomendar segundo reforço da vacina contra a Covid para idosos com 80 anos ou mais. Não saia daí, você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12h47, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 28 de março, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação.
E a Caixa Econômica Federal está pagando hoje a parcela de fevereiro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social UNIS final 7. O valor mínimo do benefício é R$400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição de parcelas em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. E voltando aqui para Goiás, Daliana, adivinha uma novidade, hein? A Enel Distribuição Goiás está novamente classificada entre as piores concessionárias do país. Ranking elaborado e divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mostra que a empresa teve o 3º pior desempenho entre 29 companhias de grande porte avaliadas do ano passado. Essa foi a mesma colocação que a antiga Celg Distribuição, a Celg-D, alcançou com o resultado de 2020, porém ocorreu uma piora no indicador de duração das interrupções. Os goianos ficaram no escuro em média 18,75 horas, ante 16,48 horas registradas em 2020. Enquanto isso, o limite estabelecido pelo órgão regulador é de apenas 12,58 horas. Desde 2007, a população convive com a transgressão nesse indicador de qualidade, o que expõe o fato de que muitos passam até dias sem ter energia elétrica. A empresa há 14 anos descumpre o tempo máximo estipulado. Isso também explica a presença da companhia desde 2012 nas últimas posições do ranking nacional. Para se ter uma ideia, ao longo do ano passado, o cálculo do órgão é de que o serviço de fornecimento de eletricidade permaneceu disponível por 99,86% por tempo na média do Brasil, com 11,84 horas no escuro. Cenário distante mais de 6 horas da realidade vivenciada na concessão do grupo italiano em Goiás. E no esporte, o Atlético sacramentou a classificação à final do Campeonato Mineiro com mais uma vitória sobre a Caldense. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-0, aplicou um 3-0 na noite desse domingo no Mineirão, sobre a Veterana. Os gols foram de Sacha, Keno e Ademir. O adversário do Galo na finalíssima será o arquirrival Cruzeiro. O Campeonato Mineiro deste ano será decidido em jogo único no próximo sábado no Mineirão. Não haverá vantagem em caso de empate para a equipe de melhor campanha da primeira fase. Qualquer igualdade leva a definição do campeão para os pênaltis. Teremos um Mineirão dividido 50-50 na carga de ingressos para Atlético e Cruzeiro. E um jogaço no Couto Pereira. Coritiba e Atlético Paranaense fizeram uma bela partida nesse domingo, com grandes chances para os dois lados. O empate por 1-1 beneficiou o Coxa, que venceu o jogo da ida na Arena da Baixada e está na final do Campeonato Paranaense. O Alviverde aguarda agora o vencedor de Maringá e Operário para saber o adversário da decisão. E estava escrito, sim, era noite para a comemoração da torcida rubro-negra após o clube deixar a Ilha do Retiro para contar com o apoio massivo na Arena de Pernambuco. E a estratégia funcionou. O Sport venceu o CRB por 3-1 e confirmou a vaga na final da Copa do Nordeste. Os gols do Leão saíram com Parraguês 2 vezes e Luciano Juba, enquanto que o time alagoano marcou com Anselmo Ramon. O Sport agora decide o título da Copa do Nordeste diante do Fortaleza. O CRB está eliminado da competição. O Sport entra em campo novamente na quarta-feira para o primeiro confronto da final contra o Fortaleza. O CRB, por sua vez, agora aguarda o início da Série B do Brasileiro. E vamos falar mais uma vez do agronegócio. A Polícia Civil do Mato Grosso deflagrou nesta última quinta-feira a Operação Piratas do Agro, cujos alvos são investigados pela Gerência de Combate ao Crime Organizado por constituírem uma associação criminosa voltada ao furto de fertilizantes em propriedades rurais daquele estado. O inquérito instaurado pela gerência investiga ao menos 5 furtos de cargas de fertilizantes de fazendas localizadas nos municípios de Sorriso, Brás Norte, Santa Rita do Trivelato e São José do Rio Claro, de onde foram subtraídas 490 toneladas de produtos, um prejuízo estimado às vítimas em R$1.200.000. Com base no material coletado e nas informações reunidas no inquérito, a GZCO representou por 4 prisões temporárias de integrantes desta quadrilha, 5 buscas e apreensões domiciliares e 6 apreensões de veículos, entre eles dos caminhões,
utilizados nos crimes e veículos de propriedade dos investigados. O objetivo da Polícia Civil é apresentar os veículos ao Poder Judiciário para que sejam leiloados os bens e os valores arrecadados revertidos às vítimas, visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos. Os mandados foram deferidos na 2ª Vara Criminal de Sorriso. Jornal do Meio-Dia. Quarta dose. Ministério da Saúde passa a recomendar segundo reforço da vacina contra a Covid para idosos acima de 80 anos ou mais. A matéria que você vai conferir todos os detalhes é de Felipe Moura. O Ministério da Saúde passou a recomendar nesta quarta-feira uma segunda dose de reforço contra a Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais. A quarta dose deve ser tomada 4 meses após a primeira dose de reforço, de acordo com a pasta. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante da Pfizer deverá ser utilizado preferencialmente, mas o órgão também admite o uso das vacinas da Janssen e AstraZeneca. O infectologista Emerson Luz diz que o posicionamento do Ministério da Saúde já era aguardado e que a eficácia das vacinas tende a diminuir com o passar do tempo. Existem estudos científicos sobre o tempo de eficácia das vacinas que estão sendo utilizadas na Covid-19 e a necessidade de reforço. Esse reforço, ele vai ter um aumento de eficácia, ele tem indicação, sim, para pessoas imunodeprimidas e, por enquanto, pessoas acima dos 65 anos, que são pessoas que em 5 meses, mais ou menos, já apresentam um decréscimo na eficácia da vacina, com a diminuição no nível de anticorpos neutralizantes. O Ministério da Saúde apontou que há aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 na faixa etária acima dos 80 anos de idade nas primeiras 8 semanas epidemiológicas deste ano. Além disso, destaca que há tendência de perda de proteção em idosos adequadamente vacinados a partir de 3 a 4 meses e de forma mais intensa após 5 meses. Emerson Luz explica que a quantidade de doses necessárias para garantir maior proteção está sendo ajustada de acordo com o resultado dos exames. Olhando para a Covid, a gente pode pensar também que esses ajustes são necessários e os estudos devem continuar. As pessoas têm que parar de contar doses, porque ninguém conta quantas vezes tomou a vacina na gripe na sua vida. A gente simplesmente vai lá e toma. E a Covid-19 vai ser uma doença que, volta e meia, a população vai ter que fazer a vacina em algum momento. A expectativa do Ministério da Saúde é que mais de 4,5 milhões de brasileiros recebam a quarta dose com a nova recomendação. A pasta garante que há vacinas suficientes para aplicação neste grupo. Reportagem Felipe Moura. 12:54. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/VerdeValeMineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.